Olá, estamos em 14 de setembro de 2025. Estou, Juan Barante, trazendo, como sempre, aspectos no campo da psicanálise e temas que se aproximam desse campo de conhecimento. Desta vez vou falar sobre inconsciente. Essa decisão parte de um pedido de um seguidor do canal, identificado como cidadão brasileiro, um número qualquer, fica difícil saber quem é. Mas, de qualquer maneira, ele pede que eu fale de inconsciente coletivo, de Carl Jung, prós e contras. Bom, em primeiro lugar, eu não me sinto à vontade para falar com total clareza sobre esse conceito, que é junguiano, porque eu não pertenço ao campo da psicologia junguiana, chamada psicologia analítica. Eu pertenço à psicanálise e ao campo freudiano e das relações objetais. Então, apesar de eu ter lido bastante e poder pensar a respeito dos conceitos de Jung, eu não posso defender qualquer proposta teórica junguiana. Agora, eu posso, a partir do pouco que eu tenho lido e a partir dos meus conhecimentos, falar alguma coisa a respeito. Então, este é um preâmbulo importante para evitar qualquer mal-entendido. Bem, para desenvolver esse tema do inconsciente, o Jung ele separa dois inconscientes, um individual e um coletivo. O coletivo, então, seria aquilo que todo sujeito mantém em seu psiquismo, algo que vem desde os primórdios da civilização até antes, seria algo filogenético. E o inconsciente individual estaria relativo ao que o sujeito desenvolve no campo inconsciente durante a sua vida. Então aí nós já vemos também que vai incluir aquilo que a pessoa não sabe, mas pertence à sua vida. E o coletivo, ela não sabe obrigatoriamente, poderia talvez se dizer, porque é algo que vem desde antes e que, como vai se saber, algo que só foi transmitido através das gerações. Então aí já é uma diferença importante. Na psicanálise, a coisa é um pouco diferente, porque nós pensamos no inconsciente do recalque, que é aquilo que a pessoa não suportou saber durante sua vida, ela recalcou a partir de um trauma. E temos o inconsciente arcaico, que foi uma concepção mais tardia no Freud, que fala de algo que seria bem primitivo, transmitido através das gerações. Bem, ao mesmo tempo, nós precisamos entender de onde que o Jung parte. O Jung tinha sido psicanalista, ele esteve junto com Freud, então ele conhecia toda a questão da interpretação dos sonhos e também do interesse que o Freud tinha pelos mitos, quando principalmente discutiu a questão do complexo de Édipo, que vem de um mito do Édipo rei e o que vai ali em torno. Jung parte da ideia de que o sonho, de algum modo, ele traz algo que é da mitologia. Freud não nega isso, né? O próprio Abraham, que foi um dos primeiros psicanalistas, ele escreveu uma obra muito interessante chamada Sonho e Mito, procurando fazer um paralelo entre esses dois processos psíquicos. O sonho seria algo que o sujeito busca realizar e na vida aqui, né? E ele ia ser interpretável dentro de um processo psicanalítico. E o mito seria um equivalente ao sonho, só que o sonho de uma comunidade, poderíamos dizer, de um povo. Então, é algo que está em toda a história daquele povo. E o sonho está na história daquele sujeito.
O Jung não parte dessas questões, mas ele pensa que existe algo que nos é transmitido pelas gerações, infinitamente, talvez pudéssemos falar, e o individual, que é aquilo que, de algum modo, pode corresponder ao recalque freudiano, mas não somente isso. Acho que o Jung vai além e eu não me sinto à vontade de falar desse além. De qualquer maneira, estamos vendo aqui dois campos que se entrecruzam, né? Aliás, às vezes a gente pensa que foi uma pena a separação entre Freud e Jung, porque muitos debates que Jung propôs podem ser abarcados pela psicanálise. Então, talvez tenha sido uma perda importante para a psicanálise essa saída de Jung. Agora, dentro do inconsciente junguiano, está muita questão da imagem que não tem sentido. Então, caberia ao analista junguiano, vou chamar assim, conhecer a mitologia suficientemente para, a partir de uma análise de sonhos, que pela psicanálise remete a um desejo, uma vontade, algo que se quer realizar, no caso junguiano se procuraria os mitos que, de algum modo, estão influenciando as criações no inconsciente daquele sujeito que está ali em análise. E aí o Jung traz muito a ideia de imagens arquetípicas. Então existiriam certos arquétipos que seriam mitos que fariam total sentido no tempo antigo, no tempo contemporâneo. E, de algum modo, inconscientemente, nós procuraríamos fazer no tempo contemporâneo algo que os nossos ancestrais procuravam também nos tempos primitivos. Aí é que considerar que nesses tais tempos primitivos, a palavra talvez fosse rudimentar, ou nem existente, e as imagens é que seriam, a representação das imagens é que estaria no caminho de fazer uma transmissão de uma geração para outra, de um indivíduo para outro. Então sempre teria que ter havido um mínimo de linguagem no sentido oral, verbal, para transmitir aquelas imagens. E desta forma, isso teria vindo desde tempos bem primitivos, né? É claro que com o desenvolvimento cada vez maior da linguagem, e daí também podemos pensar no desenvolvimento da fala e da escrita, nos trazendo de tempos antigos até a contemporaneidade, o que foi a origem da civilização e os percalços que a civilização terá enfrentado naqueles tempos remotos. Bem, a esse respeito eu fico pensando que para Jung esses mitos representam modelos de busca de realização pessoal. E eu aí discordo, porque eu vejo, por exemplo, que o próprio complexo de Édipo ele foi mal usado por Freud, porque eu não vejo no Freud e no complexo de Édipo o que o Freud fala. Ele nos diz que o mito fala do desejo de eliminar o pai e possuir a mãe. Eu discordo. E afirmo outra coisa, que o mito de Édipo nos fala do que acontece com quem não cumpre o que a sociedade espera. Então, estou imaginando comunidades antigas, primitivas, em que muitas coisas ruins aconteceram e houve que lutar pelo bem. Então, o mito do herói, que é colocado por exemplo, por Jung, e que Édipo seria a antítese do mito do herói, né? Ele não seria o herói. Acho que a coisa vai em outro sentido. O mito fala do que não deve ser feito. Não deve ser matado o rei. Não deve se ficar com aquilo que pertenceu ao rei, ou seja, o trono e a mulher. Então eu digo, na minha opinião, o mito
é uma forma de transmitir da antiguidade para a contemporaneidade as formas de conduta esperadas para que haja paz, para que se mantenha a harmonia e para que sejam evitados os males e que sejam castigados aqueles que não cumprem os contratos, os pactos, né? Os pactos estabelecidos pela sociedade para manter a convivência. Então eu posso concordar com muita coisa junguiana, mas eu não concordo que o mito representa exatamente isso que Jung propõe, porque de algum modo ele está no mesmo caminho de Freud com o qual eu discordo, né? Então, e o inconsciente, então, na psicanálise vai ser um consciente de traços que às vezes trazem o que é da filogênese e às vezes é do recalque contemporâneo. Mas não devemos esquecer que existem estudos como o de Zondi, um psiquiatra húngaro, que nos apresenta a hipótese de um inconsciente que nos vem geneticamente. Então, enquanto uma certa genética não leva a certos padrões de conduta e de vida, etc., que levam na transgeracionalidade a uma certa marca que fica inconsciente e que às vezes surge por imagens ou sensações. Nós podemos pensar nisso também. Eu acredito que a análise do inconsciente é fundamental, mas eu diria que nós temos que permitir que nessa análise do inconsciente não se esteja sempre partindo da ideia de que os mitos representam exatamente o que se tem dito a respeito deles. Pode não ser isso. São deduções, Jung teve essas deduções, Freud teve outras, e talvez a verdade esteja ainda em outro lugar, ou talvez nunca seja alcançada. Mas uma coisa é certa, o mito corresponde a uma transmissão de algo extremamente importante dos primórdios da civilização que nós devemos considerar. E nesse sentido, se é isso, e eu concordo com isso, o mito significa como vacina. Não faça isso. Ao mesmo tempo, ao mito dizer não faça isso, ele está nos dizendo por não ser falado, aquilo que pode ser feito. Ou seja, o que não é proibido é permitido. Algo assim talvez pudesse ser pensado. Mas, para encerrar, não existe um trabalho analítico ou psicanalítico sem procurar entender o que o inconsciente está querendo transmitir e como aquilo que o inconsciente manifesta por imagens, por atos falhos, por sensações, por imagens estranhas, o que isso possa ter a ver com o que está acontecendo agora, nos meus atos, nos meus devaneios, nos meus sonhos. Esse encontro pode ser a chave que ajude a pessoa a encontrar um caminho coerente, que a retire de certas aflições e angústias e mostre uma estrada nova para um porvir de realizações que superem obstáculos ou superem fracassos ou superem idealizações indevidas. De qualquer maneira, o que vai se estar procurando nessas análises é o encontro de caminhos que retirem a pessoa das ilusões. Então, eu acredito em mitos pessoais, como o Jung prevê, esses mitos podem ser ilusórios. Eu preciso rever isso. Hoje em dia, com astros que viram ídolos e que viram mitos,
quantos mitos indevidos as gerações estão seguindo e que levam essas novas gerações a atos extremamente estranhos. Também faz sentido a gente pensar que é preciso retomar a questão dos mitos, dando um outro lugar para eles, sejam os mitos contemporâneos, os mitos que nos vêm do passado, e entender qual é esse espaço psíquico em nós que precisa se sustentar em mitos. Supondo eu que ali nós temos algo que é do campo das idealizações e de ideias deturpadas de possíveis sublimações para superar dificuldades com a realidade. Mais ou menos isso eu poderia dizer hoje a respeito da consulta dessa pessoa aí que me mandou a mensagem. Tá? Então, encerrando, nós aqui estamos sempre disponíveis para atendimentos analíticos, presencial, preferencialmente, mas para quem não mora aqui em Brasília ou não pode vir, pode ser por atendimento remoto. Damos formação para pessoas que queiram conhecer a psicanálise, queiram se tornar-se psicanalistas. Fazemos também atendimentos para casais, famílias, grupos. No final estão nossos contatos. Obrigado, até uma próxima.